Preparem-se para uma viagem curiosa pelo Atlas, onde contrastes surpreendentes revelam maravilhas e desafios do nosso mundo. Vamos explorar a altitude do país mais alto, mas também a profundidade do mais baixo. Veremos a riqueza de uma nação e a luta da outra para superar a sua pobreza. Embarque nessa aventura global e veja o mundo como nunca antes. Saudações curiosos, sejam muito bem-vindos a mais curiosidades multinacionais aqui no Curiosarte. O pequeno gigante rico, Luxemburgo. Em meio à Europa surge Luxemburgo, um país minúsculo com um PIB per capita colossal, sendo em média $140 mil. Mas qual o segredo por trás dessa riqueza? Uma combinação de fatores: sistema fiscal vantajoso, presença de grandes empresas e um setor financeiro poderoso. E sem esquecer da localização estratégica, que o torna um importante centro de negócios. A nação mais pobre do planeta, Burundi. Em contraste com Luxemburgo, encontramos Burundi, na África Central. Lá, a realidade é bem diferente. Pobreza extrema, instabilidade política e conflitos étnicos marcam o dia a dia da população. Fatores como colonização, corrupção e o setor industrial pouco desenvolvido, além de desastres naturais, contribuem para esse cenário desafiador. Em termos de PIB per capita, Burundi ocupa a última posição no mundo, com valor de apenas 233 euros per capita, ou seja, uma renda anual baixíssima. O país mais populoso, a China. Com mais de 1,4 bilhão de habitantes, a China é o país mais populoso do mundo, ou seja, que tem a maior população absoluta. E essa vasta população se deve a uma longa história da civilização e à ampla extensão territorial. No entanto, o crescimento demográfico trouxe desafios, levando o governo a implementar políticas de controle de natalidade, como a famosa política do filho único, que foi revogada apenas em 2013. País menos populoso, Vaticano. O Vaticano é o menor país do mundo em se falando de população. Com cerca de 800 habitantes, a maioria deles sendo clérigos da Igreja Católica, este enclave situado em Roma, além de centro espiritual para milhões de católicos ao redor do mundo, é detentor do recorde de menor população do planeta. País mais alto, Nepal. O Nepal abriga o Monte Everest, e só essa frase já nos faz perceber por que ele é o mais alto do mundo. Afinal, o Everest é nada mais nada menos que o pico mais alto do mundo, com seus incríveis 8.843 metros. Essa característica geográfica atrai alpinistas e aventureiros de todas as partes do globo. País mais baixo, Mar Morto. Calma aí, sabemos bem que o Mar Morto não é um país, mas sim, ele é o ponto mais profundo da Terra em relação ao nível do mar. Sua extensão contempla os países de Israel, Palestina e Jordânia, sendo alimentado principalmente pelo Rio Jordão. Sua área é de 1.020 km², com 82 km de extensão e 18 de largura, uma profundidade máxima de 377 metros. País com mais fuso horários, Rússia. O mundo está dividido em 24 fuso horários, e a Rússia cobre nada menos do que 11 deles. Para se ter uma ideia, os outros países que têm uma quantidade considerável de fusos horários, como Estados Unidos e Canadá, possuem apenas 6. Quando o leste da Rússia está no meio do dia, as pessoas que vivem nas regiões mais ocidentais do país ainda estão tranquilas dormindo. E isso, obviamente, se deve ao fato da Rússia ser um país de proporções continentais, bem como seu posicionamento geográfico. País com menos fusos horários, vários. Existem alguns países no mundo que adotam apenas um único fuso horário. Na maioria dos casos, por uma questão de espaço geográfico. Países como o já citado Vaticano e Mônaco são exemplos disso. No entanto, há um que surpreende, a China. Esse gigantesco país possui oficialmente apenas um fuso horário, apesar de ocupar áreas que representam outros fusos horários. E isso acontece pois em 1949, durante a Revolução Chinesa, os fusos horários foram substituídos por um único fuso, no caso o de Pequim, para promover uma maior união entre os chineses e facilitar a organização do governo. País mais isolado, Coreia do Norte. A autossuficiência e as políticas restritivas tornaram a Coreia do Norte o país mais isolado geopoliticamente. Pouco se sabe o que acontece por lá, e certamente as autoridades do país não têm interesse em fazer com que sua população saiba o que acontece no resto do mundo. O país mais conectado, Singapura. Esse país é como um hub global, tanto em termos de conectividade digital quanto de transporte.
E ainda, esse incrível país asiático é uma referência mundial quando se fala em arquitetura moderna. O maior país em área, Rússia. A Rússia é o maior país do mundo, cobrindo mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Seu vasto território abrange uma diversidade incrível de paisagens, desde tundras geladas até florestas densas. O menor país do mundo, Vaticano. E de novo vamos falar dele, o Vaticano. Além de possuir a menor população do mundo, é detentor da menor área, com seus incríveis 0,44 km² de extensão territorial. Isso segundo o próprio governo local. Uma baita diferença em relação à Rússia, não é? Explorar os extremos e as peculiaridades dos países ao redor do mundo nos faz perceber a vastidão da diversidade. Cada um desses países, com suas singularidades e desafios, contribui para o rico mosaico global. Afinal, são essas diferenças que tornam o mundo um lugar fascinante para explorar e conhecer. E se gostou do vídeo, interaja com a gente, deixe o seu like, poliglota, um comentário e não deixe de se inscrever. Assim você não perde as próximas curiosidades. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!